Quer dizer, estamos falando que quando Deus dá uma ordem, Ele abre uma porta para lidar com alguma coisa que Ele desejou que acontecesse contigo. E é justamente para você praticar aquilo no pensamento, ou na fala, ou na ação, que Ele criou a ti. E como o homem é a criatura principal do universo todo, material e espiritual, o homem é o único ser que vai lidar com seu livre-arbítrio, valorizar as coisas que o Eterno quis que sejam valorizadas. Então você está lidando com a essência da vontade de Deus, aquela essência do motivo de existir todo o universo. Que é um desejo inexplicável para nós, experimentado pelo Criador, no nível dele, que é um nível acima de nossa percepção. E ao mesmo tempo, se você está lidando com uma criatura que Deus explicitamente te ordenou lidar com ela e fazer algum ato com ela, estás lidando com aquela vontade dele, que é grandiosa e justifica a existência do universo todo. Mas antes que Deus deu a Torá, uma pessoa que ia meditar sobre a grandeza de Deus, sobre a criação do mundo, por maior que a pessoa, mais que ele tentasse alcançar como Deus realmente é, ele vai perceber apenas como Deus se apresenta através de deduções. Já que existe esse universo, quer dizer, e deduz-se, da minha carne aprenderei sobre o Criador, se tem aqui esse componente, deve ter equivalentes espirituais. E eles seriam dessa maneira, daquela maneira, pode se abstrair bastante. Apesar disso, se Deus não tivesse desejo que íamos pensar sobre isso, seria muito menos vantajoso que estudar uma lei de uma mitzvah. Apesar que é uma sabedoria menor, mas quando se estuda sobre a mitzvah, está pelo menos alcançando no pensamento uma coisa que Deus desejou, uma coisa que Deus escolheu. Aquele residual de compreensão sobre a grandeza dele que temos sem ele nos ordenar é diminuto e não é considerável algo importante. Ele é uma grande sabedoria para a nossa pequena capacidade e não em relação a Deus. A mitzvah é algo que Deus valorizou. Então ele ganha um valor infinito, absoluto. E está escrito que quando a pessoa estuda sobre as mitzvot, as ordens divinas, em alguma camada é como se tivesse praticado. Se ele está estudando as leis para praticar, já a partir do planejamento, considerado que ele está começando a praticar no pensamento, praticar na ação, ele está já se envolvendo com aquela energia que desejou que houvesse aquele ato, para que haja esse ato no mundo físico. Deus fez o mundo de uma maneira que precisa antecipar um estudo, antecipar uma reza, e esse estudo e reza fazem parte. A partir do momento que você começou a envolver-se com alguma mitzvah, pensando sobre ela, estudando suas leis, já estás envolvido com ela, já estás envolvido com aquela vontade do Criador, que houvesse aquele ato. E agora que Deus nos ordenou conhecer sua grandeza, e é um dos mandamentos, é um mandamento mais dependente do pensamento do coração, do sentimento do coração, de amor e temor a Deus. Também é uma mitzvah, e mitzvah é importante, e uma mitzvah dos quais depende as demais mitzvot, a pessoa ser consciente quem é seu Criador, qual é a sua grandeza, como ele nos traz a existência e como seria a existência dele em si, até onde a mente alcança. É um mandamento, pensar e meditar e buscar cada vez mais sentir como Deus é uma existência concreta, mais do que a nossa, uma existência absoluta em relação à nossa existência que é passageira, a existência principal em relação à nossa que é secundária. E a existência dele, a percepção dele é a mais importante. Então não deveríamos importar-se de nossa existência, de nosso jeito de ser, e sim do jeito que ele gostaria que houvesse. E como isso aqui é um mandamento, a partir daquele momento, a pessoa tem que cumprir todos os mandamentos para cumprir sua missão, que é refinar todo esse mundo e utilizar todas as energias que Deus investiu na gente, que nenhuma delas não seja aproveitada. Então a pessoa deve cumprir todas as 613 leis. Deve estudar as leis de todas as 613 mitzvot
e praticá-las sempre que possível, pensar sobre elas, envolver-se com elas no pensamento e na fala e depois na ação prática. A partir do pensamento a gente vai refinar o mundo e componentes do mundo da criação, que é o mundo de pensamento intelectual. A partir do estudo na fala, e uma fala emotiva, uma fala de rezas ou de estudo de Torá, um estado de inspiração, fazer a mitzvah com alegria. Estamos agora falando de uma lei divina, então estamos fazendo algo importante e estamos sentindo-se realizados com isso. Refina-se componentes, já que é uma questão sentimental, do mundo dos sentimentos, que é o mundo da formação. E a partir da mitzvah prática, mover os lábios na hora de estudar, bater o coração na hora de sentir amor a Deus, e mexer as mãos e os pés sempre que precisar para fazer alguma mitzvah, refina-se o mundo da ação. E também a mitzvah de estudar a grandeza de Deus, que é uma mitzvah mais do coração e do pensamento da fala, é uma parte da refinação. E somente porque Hashem ordenou pensar e saber sobre isso, a partir do momento que ele ordenou, aí que aquilo ganhou uma importância grande. Porque o eterno e infinito valoriza esse pensamento, e essa fala e esse entendimento. Somente a partir daí que esse entendimento ganhou o seu valor absoluto, real. E não é um valor relativo. Se você é pequeno, então esse valor é grande. Se você é grande, esse valor é pequeno. Esse aqui é o valor que trouxe o Criador. O Criador é o ser absoluto. E aquilo que ele valoriza é algo de valor absoluto, incomparável com qualquer tipo de ação de uma criatura. Sempre vai ser uma ação que seu valor vai ser relativo. E sempre o relativo em relação ao absoluto é zero. É uma coisa nula.